Você pode levantar as suas mãos e falar palavras de gratidão a Ele, irmão. Oh, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você está no melhor lugar que você poderia estar, irmãos, com saúde, respirando. Então louva a Ele, rende uma canção, fruto do coração, de ações de graças. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, congregando, recebendo orientações, sendo exortados, consolados pelo Teu Espírito, inspirados para viver à altura dessa mensagem, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te pedimos, faz aquilo que só você pode fazer nessa noite. Toca os nossos corações com aquilo que está no coração do Pai para nós. Nós temos expectativa. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu tenho expectativa naquilo que só você pode fazer. Diga: Espírito Santo, eu estou disponível. Esse culto é seu. Agora diga bem forte, diga: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem animado? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que igreja maravilhosa, irmãos. Como é bom voltar aqui. Já faz uns anos que eu estive aqui, mas antes de você sentar, eu quero honrar mesmo nosso pastor Rômulo, que eu tenho uma intimidade chamada de Juninho. Andrés, e ver aquilo que Deus está fazendo, né, dentro dessa casa. Isso é inspirador. E eu digo para você, só está começando, irmãos. Diga para o seu irmão: você faz parte disso. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Obrigado, louvor. Vocês são uma bênção. No final, vocês vão me ajudar. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, que bênção, que grande oportunidade estarmos aqui em família. Amém. Meu nome é João Gabriel. Como, né, foi apresentado aqui, estou liderando uma turma bem peculiar, divertida, que está amadurecendo. E alguns deles estão aqui. Fica de pé aí a turma que veio comigo, uma pequena caravana ali. Dá uma salva de palmas para essa galera aí, ó. Homens de Deus. Glória a Deus. Eu já digo para você: não durmam. Vocês passaram o dia na praia, agora vai ouvir a palavra. Eu acho que dormir na pregação do pastor é até pecado, viu, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Eu sou casado com Suane, tenho uma filha, né, de 1 ano, chamada Olivia, a coisa mais linda desse mundo, irmãos. E tem um pequeno avivalista que está sendo gerado no ventre da minha esposa nesse momento, que é o João Luca. Glória a Deus. Em breve vai ser o 2º, e que vem o 3º, o 4º, o 5º. Eu já garanti o carro de 7 lugares para caber tudinho lá, amém? E você vai intercedendo por mim. Glória a Deus, irmãos, que privilégio estar aqui, amém? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1. Obrigado, meu irmão. No verso 10. Se você é um verbiano de alguns anos, você vai saber que esse era o versículo preferido, ou pelo menos um dos preferidos, do nosso apóstolo, fundador desse ministério, o apóstolo Bud Wright. Amém? E esse versículo, Paulo, ele está falando com os coríntios, né? Capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 10. E a Bíblia diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, diga comigo, uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais, diga comigo, unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A Bíblia, versão NTLH, diz assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês, sejam completamente unidos em um só pensamento e numa só intenção. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu estou nesse ministério e debaixo dessa visão desde que eu nasci. Tenho 27 aninhos de idade e pude crescer, né, recebendo daquilo que flui a partir dessa visão. E eu posso te garantir, irmãos, você está numa visão séria, comprometida com essa palavra. E eu percebo, irmãos, acompanhando como alguém que está dentro,
que um dos segredos daquilo que Deus tem feito através dessa visão e está crescendo, está se multiplicando, é esse segredo aqui de 1 Coríntios 1:10. Ei, rogo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Sabe, eu tenho a oportunidade de rodar em algumas igrejas Verbo da Vida pelo Brasil e até fora do Brasil. E, irmãos, é impressionante. A gente entra e vê a mesma palavra, a mesma mensagem. Deixa eu te dizer, irmãos, a mensagem da fé que nos trouxe até aqui é essa mesma mensagem, sem variação, que vai nos levar ainda mais alto em Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, eu tenho nutrido essa expectativa na coordenação de jovens do nosso ministério, em preservar a essência dessa visão para transmitir para a próxima geração. Amém. Mas 1 Coríntios 1:10, irmãos, é um versículo que eu e você precisamos guardar em nosso coração. Digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, divisões, antes estejais unidos em um mesmo parecer. Eu gosto da NTLH que diz assim: em uma só intenção. Oh, aleluia. Você está comigo? Dê um glória a Deus aí. Atos 2:42, irmãos, você pode abrir comigo lá. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite, né, sobre algo que é um dos valores do nosso ministério: unidade e amor. Amém? Vou dizer de novo, aí você dá um glória a Deus, nem que seja pela fé. Vamos falar nessa noite de unidade e amor. Aleluia. Atos 2:42. Eu falava inclusive no Zion Camp hoje. Quem veio do Zion Camp aqui? Está avivado? Está acordado? Glória a Deus. E eu falava com os jovens hoje pela manhã que durante a minha vida e o início da minha caminhada cristã, eu me peguei olhando muito para alguns efeitos, né? Eu falei sobre como essa palavra avivamento me chamou, né? Me atraiu para o propósito divino. Mas às vezes a gente olha, por exemplo, no meu caso eu olhava para avivamento e pensava nas multidões sendo salvas, no poder de cura operando de forma transbordante, sinais, prodígios, de fato algo que eu creio para a nossa geração, amém, irmãos? Mas eu entendi que tudo aquilo na verdade é um grande efeito, só que todo efeito ele possui uma causa, amém? É como você pegar um bolo, uma mistura, um bolo, você olha para ele, você deseja aquele bolo, mas se você quiser ter o bolo e você for fazer, você precisa conhecer os ingredientes para misturar, para conseguir a composição e ter o efeito, o resultado. Mas todo o resultado é proveniente, diga comigo, de uma causa. Você está comigo? Amém. E sabe, irmãos, quando nós lemos Atos 2:42, nós podemos ver essa relação tanto de causa quanto de efeito. Vamos ler comigo. Isso aqui se dá depois daquele evento de Atos 2, lá no início do capítulo, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e eles foram cheios do Espírito Santo, né, aquele dia de Pentecostes. E no verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina. Diga comigo, perseverar na doutrina. Vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Diga comigo, comunhão. E diga comigo, no partir do pão. E nas orações, em cada alma havia temor. E olha o efeito: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, diga comigo, juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente, diga comigo, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então perceba, irmãos, essa igreja primitiva, a igreja nos seus primeiros dias, ela estava vivendo um grande avivamento. De fato, a gente vê que o Espírito Santo veio sobre aqueles 120, e eles começaram a falar em outras línguas, e a gente vê Pedro se levantando, e ele começa a pregar, e naquela ocasião mais de 3.000 pessoas são salvas. Oh, glória a Deus. E é aí que a gente entra nesse contexto de Atos 2:42. E sabe, irmãos, eu não sei se você percebeu, mas eu tentei te fazer repetir de propósito, né? Nós vemos nesse texto alguns elementos que são ingredientes dessa igreja primitiva aqui.
Eu posso pincelar para você. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deixa eu trazer uma analogia para você aqui, para esse tempo. Sabe, irmãos, esse ministério é um ministério sério com a palavra, e nós temos uma visão clara: alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. É onde nós queremos chegar. Amém. E nós somos sérios com a palavra, irmãos. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. E perseguimos a essência do que essa palavra nos transmite, para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. E um dos segredos dessa igreja primitiva é que eles perseveravam. Irmãos, perseverar demonstra para mim uma intencionalidade em permanecer em algo, e não se permitir ser desviado por qualquer vento de doutrina, mas perseverar, permanecer firme naquilo que eles estavam ouvindo da parte dos apóstolos. Sabe, irmãos, permaneça firme naquilo que tem emanado desse púlpito. Aleluia. Porque graças a Deus eu posso testemunhar como alguém que está dentro. Esse ministério é sério com a palavra, irmãos. Eu tenho certeza que você tem recebido um bom alimento espiritual nesse lugar. Aleluia. Mas você tem que perseverar com isso. Você tem que escolher se agarrar com essas verdades, sabe? Eu tenho dito para os jovens lá em Campina Grande: gente, o sangue pode dar na canela, mas nós não abrimos mão dessa mensagem da fé. Nós não abrimos mão dessa palavra que nos alcançou e vai continuar nos levando a lugares mais altos em Deus. Aleluia. Então, um dos ingredientes nós podemos olhar aqui: perseveravam na doutrina, ou seja, perseveravam na visão que estava sendo transmitida para eles. Outro ingrediente nós vemos aqui: eles tinham comunhão e partiam o pão de casa em casa. Oh, glória a Deus. Diga para o seu irmão: é um bom dia para você pagar a minha janta, irmão. Me levar para comer. Eita, glória a Deus. Eu estou brincando com isso, irmãos, mas esse negócio de mesa, de olho no olho, de comer junto, isso é bíblico, isso é divino. Aleluia. E não podemos ficar tão profissionais da fé que a gente perde a essência de sentar, olhar no olho, falar palavras que geram edificação, dizer o que Deus está tratando ao seu coração, receber aquilo que está na vida do seu irmão. Isso é corpo, isso é igreja. Oh, aleluia. Sabe, nós temos testemunhado, irmãos, momentos, né? A gente tem lá nos jovens o grupo de conexão. Eu sei que vocês têm algo semelhante aqui. E sabe, esse grande grupo é uma bênção, a gente congregar, a gente estar junto. Mas às vezes esse ambiente de intimidade, de sentar à mesa, de estar junto, até mesmo quando você está só em comunhão, brincando, se divertindo com o teu irmão, isso é algo divino. Amém? E a igreja primitiva, eles tinham comunhão e partiam o pão de casa em casa. Outro ingrediente, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes no templo, tinham tudo em comum. Diga comigo: congregar. Ei, meu irmão, não faça, se você está aqui é porque você está no caminho certo, mas não seja como alguns. A Bíblia fala: não faça como alguns que deixam de congregar, que abrem mão desse ambiente. Irmãos, esse é um ambiente santo. A Bíblia diz: onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. A Bíblia diz que Ele habita nos meios do louvor e do seu povo. Ei, irmãos, a presença de Deus está aqui exatamente agora, se movendo em nosso meio. Essa unção coletiva. Aleluia. Não negocie, irmãos, o teu congregar. Ah, João, mas eu não, é a igreja, é a rotina. Irmãos, não negocie. Esse é um ambiente onde ingredientes espirituais estão afetando a tua vida. Aleluia. Não caia nesse equívoco que alguns infelizmente se deixaram levar, dizendo: eu não preciso de uma igreja, eu não preciso ir, eu posso me isolar e buscar a Deus sozinho. Irmãos, se você julga estar fazendo a vontade de Deus sozinho, certamente não é a vontade de Deus. Aleluia. Isso aqui é bíblico, isso é divino. Amém? Então, essa igreja primitiva, eles perseveravam unânimes. Isso também me mostra que não era somente ir à igreja e bater o ponto. Eles estavam debaixo de uma mesma visão, de uma mesma iniciativa, de uma proatividade em cumprir aquilo que estava sendo liberado por parte dos apóstolos. Unânimes, ou seja, todos falando a mesma coisa. Oh, glória a Deus. E por último, a Bíblia diz que eles eram sensíveis às necessidades do próximo. Diga comigo: generosidade. Amém. Então perceba, irmãos, esses 4 ingredientes: perseveravam na doutrina,
tinham comunhão, partiam o pão de casa em casa, perseveravam unânimes no templo, ou seja, congregar, e sensibilidade em relação às necessidades dos outros, generosidade. Tudo isso aqui, irmãos, reflete para nós um grande ingrediente chamado unidade. Oh, aleluia! Se você me perguntar, João, qual é o segredo da igreja de Atos? Eu vou citar para você: unidade. Aleluia! E é inevitável, irmãos, na unidade Deus ordena a benção. Não é por acaso que a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos no meio deles, e enquanto eles viviam essa vida de unidade, de honrar uns aos outros, de comer junto, de estar congregando unânimes no templo, a Bíblia diz que dia a dia as pessoas iam sendo salvas e acrescentadas. Aleluia! Que bênção ver esse templo cheio, mas eu digo, tem mais pessoas para vir para cá, irmãos, receber daquilo que você está recebendo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Lá em Campina Grande, irmãos, o nosso pastor Tiago, ele tem falado 3 palavras, né, sobre esse tempo na igreja sede, que é unidade, diga comigo, unidade, crescimento e influência. Sabe, eu declaro também sobre essa obra, sobre essa casa, irmãos, um tempo de um nível de unidade maior, que vai gerar crescimento, e o crescimento vai gerar influência nessa sociedade, nessa região, nessa cidade. Oh, aleluia! Abra comigo em João, no capítulo 17. Aleluia! Enquanto você abre, eu vou citar Mateus 12, 25. A Bíblia diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Vá comigo em João 17. Foi até citado hoje, né, pela manhã no Zion Camp, esse texto. E de fato é interessante, não sei se você sabia, mas Jesus, ele já orou por você. Aleluia! Vou dizer de novo para você se alegrar: Jesus, ele já orou por você, meu amigo. Vamos para o versículo para você ver de onde eu estou tirando essa conclusão. No verso 14, João 17, verso 14, nós temos aqui Jesus orando, e aqui são as palavras que ele estava dizendo ao Pai. E no verso 14 ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga para o seu irmão: você não é desse mundo. Você pertence, irmãos, a uma pátria celestial. Oh, aleluia! Eu estou num ambiente aqui, num auditório cheio de extraterrestres. Porque você não é desse mundo, irmão. Aleluia! Como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vamos direto para o verso 20 agora. Aí Jesus fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Em outras palavras, irmão, Jesus estava orando e ele disse: ó, Pai, eu não oro somente por estes que estão comigo agora, por estes discípulos, por esse pessoal, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, essa oração de Jesus está ecoando. Enquanto pessoas estão aceitando Jesus, essa oração tem alcançado essas pessoas. Você é um dos que veio a crer em Jesus pela palavra? Oh, aleluia! Então ele orou por você. E agora, irmãos, pensa nisso. Qual é o alvo, o objetivo dessa oração tão importante, que fez com que Jesus orasse não somente por aqueles daquela geração, mas por todos aqueles que ainda iam nascer e iam crer nele pela palavra? Qual foi o objeto dessa oração? Verso 21. A fim de que todos sejam, diga comigo, um. Oh, aleluia! E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba, ele vai repetir essa mesma ideia. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que, olha qual é o propósito, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia. Então, peraí, Jesus estava orando ao Pai,
E ele faz uma oração não somente por aqueles que estavam com ele, mas por todos aqueles que iam crer nele através da palavra. Uma oração que tem ecoado pelos séculos, pelas gerações. E qual é o objeto central dessa oração? Pai, eu oro que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em nós, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. E o que mais me gera um temor sobre isso, irmãos, é que Jesus, ele condiciona aquilo que talvez seja a coisa mais importante para Deus. O que seria a coisa mais importante para Deus? Eu vou te dar uma boa dica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, o que é importante para Deus? Diga comigo: vidas. Você tem um celular no seu bolso, toque nele assim na sua roupa, na sua carteira. Ei, tudo isso aí é passageiro. Agora olha para o seu irmão. Teu irmão é eterno, meu amigo. Vidas são eternas, vidas são importantes para Deus, ao ponto dele nos amar, olhar para um mundo, uma sociedade caída e dizer: eu os amo de tal forma que eu vou enviar o meu único filho. E aí Jesus orando, ele diz: Pai, que eles sejam um, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Para quê? Para que o mundo veja que tu me enviaste. Ou seja, de certa forma, Jesus está condicionando vidas serem salvas, pessoas verem o testemunho do Evangelho de Cristo ao nível de unidade que a igreja e o corpo de Cristo está andando nessa terra. Uau! Que eles sejam um, para que o mundo veja que verdadeiramente tu me enviaste. Que eles sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo veja que você, Senhor, os amou como também me amou. Aleluia. A salvação, irmãos, o quanto o mundo vai olhar para a igreja e vai perceber Jesus, e vai perceber a essência, e vai perceber verdade, depende, está diretamente proporcional ao quanto nós conseguimos andar em unidade e amor. Deixa eu te dizer, irmãos, o mundo está cansado de palavras. Palavras bonitas qualquer um pode falar, mas andar em amor com o irmão, andar em amor com o inimigo, isso aí é para poucos. Aleluia. Sabe, eu não quero desabafar sobre isso não, mas às vezes eu fico um pouquinho triste com as igrejas se degladiando por aí, irmãos. Ei, nós somos uma só família, um só corpo. E eu tenho crido num despertamento da consciência de unidade no corpo de Cristo, porque esse mundo que está aí fora, essa sociedade caída, precisa olhar para a igreja, para o amor e a unidade que flui através de nós e dizer: ei, eu quero isso. Aleluia. Eu creio, irmãos, nessa igreja eu já posso perceber essa atmosfera de unidade aqui. Desde o momento que eu pisei ali, dá para perceber um ambiente de algo unânime, algo que tem fluído de forma genuína, irmãos. E eu creio que isso só vai aumentar. Oh, aleluia. Para que essa sociedade aqui veja que aqui tem um povo unido e que anda em amor. E isso reflete Cristo, isso reflete a essência do Evangelho. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia, você está animado, glória a Deus. Romanos capítulo 12, no verso 3, vai lá comigo, você conhece também esse texto. Opa. Romanos 12, verso 3. Aleluia, a Bíblia diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Tá? Então diga para o seu irmão: irmão, baixa a bola. Não pense de si mesmo além do que convém. Tá bom? Brincadeira. Mas vamos lá. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, diga um só corpo, temos, diga comigo, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Uau! Sabe, irmãos, eu não sei se você acha isso fantástico, mas o apóstolo Paulo, ele relaciona a igreja como corpo. Aleluia! O corpo de Cristo, onde cada membro tem a sua função. E nós, no final das contas, cada um com a sua função, com a sua habilidade, com o seu dom, com o seu talento, somos membros uns
dos outros. Uau, que coisa linda, irmãos. Aleluia. Eu tenho um exemplo aqui que eu quero fazer, deixa eu ver, eu vou envergonhar Isaac hoje. Vem cá, Isaac. Vem aqui me ajudar, me ajuda aí com a bolacha. Traz uma cadeira aqui, alguém para mim, por favor. Esse exemplo eu vi na escola de ministros e me abriu a cabeça em relação a esse tema. Pode ser aí embaixo. Tira uma para mim, por favor. Gente, nós vamos fazer essa brincadeira aqui com Isaac. Não dá para ver não? Então vamos para cima. O pessoal disse ali que está um pouco ruim de ver. Vamos botar aqui em cima. Pode botar aqui. E aí, qual é a missão de Isaac? Isaac vai sentar nessa cadeira, certo? Muito obrigado, pastor Romulo. E eu vou colocar essa bolacha na testa de Isaac. E sem usar as mãos, ele precisa comer essa bolacha. E aí você vai torcer para ver se ele consegue. Beleza? Vai. Vamos lá. 1, 2, meia, valendo. Ei, já foi ruim. Aquele que exalta vai ser humilhado, viu, irmão Isaac? Vai. Já começou ruim, viu? Valendo. Vai, torce para ver se ajuda o homem. Olha, tá indo. Oi? Tá quase, vai devagarzinho. Vai, ousadia, irmão. Opa. A última chance, a última chance. Vai lá, irmão Isaac, a última. Vai. Boa, boa. Ele tá pegando na manha já. Aê! Senta aí de novo, irmão Isaac. Come logo aí, é o teu prêmio, tá? Você ganhou uma bolacha Maria. Segura aqui. Agora, irmão Isaac, o seu grande desafio é comer essa bolacha usando as suas mãos, 1, 2, meia e valendo. Salva de palmas para Isaac. Obrigado, irmão. Um dos prazeres de um líder é fazer os liderados passar vergonha, irmãos. É impagável. Vamos lá. Glória a Deus. Mas, João, o que é que isso tem a ver? Foi só para distrair, para fazer algo diferente? Não, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Concorda comigo que foi muito mais difícil Isaac comer essa bolacha sem usar as mãos? Sim. Extremamente mais complexo, também mais demorado. Sim ou não? Ele teve que falhar algumas vezes, não foi? Você concorda comigo que foi extremamente e infinitamente mais fácil e mais rápido quando ele fez a mesma tarefa usando as mãos? Sim? Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, nós somos cada um de nós. Cada um de nós. Olhe para o seu irmão e diga: você faz parte disso. Nós somos membros do corpo de Cristo. E quando, preste atenção nisso, e quando você enterra o seu talento e não desenvolve a tua função no corpo, você compromete não só a tua vida, mas o bom funcionamento de todo o corpo. Quando você não desenvolve a sua função, tarefas que deveria ser rápidas, simples e eficientes, elas são mais complexas. Porque o dom e talento que deveria estar operando na tua vida para cumprir aquela parte da missão no corpo de Cristo, você enterrou. Diga misericórdia. Ei, irmãos, o nosso pastor lá em Campina Grande, ele costuma dizer: existe um lugar no corpo de Cristo, algo para ser feito do tamanho da tua habilidade, do tamanho daquilo que você pode dar. Não se engane, irmãos, quando a gente olha, por exemplo, a parábola dos talentos, isso desmistifica algumas coisas. Porque tem gente que olha para alguém que está aqui atrás de um púlpito e diz: ah, não, se eu fosse assim, se eu tivesse esse chamado, se eu tivesse essa habilidade, aí seria outra coisa. Mas lembra, irmãos, a Bíblia diz que naquela parábola, aquele Senhor reuniu aquelas pessoas e ele disse: ó, eu vou dar os talentos aqui para vocês e vocês vão multiplicar. Recursos, colocou nas mãos deles. Um recebeu 5. Quem lembra dessa passagem? O outro recebeu 2 e um outro recebeu 1.
E aí a Bíblia diz que ele liberou aqueles homens e saiu, se ausentou por um tempo. E quando ele volta, ele requer novamente aquilo e pergunta: o que vocês fizeram com o que eu te dei? O que vocês fizeram com esses talentos? E a Bíblia diz que aquele que tinha tido 5 chega lá e diz: ó mestre, eu tinha 5, multipliquei, tenho mais 5. Aqui está. O que é que ele escuta daquele senhor? Servo bom e fiel. Que mais? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Só que aí vem aquele que tinha 2 e diz: ó Senhor, eu tinha 2, agora eu tenho mais 2. O que é que ele escuta? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas irmãos, perceba, um tinha 10, o outro tinha 4. O que eu quero te mostrar nessa passagem, irmãos, uma das coisas que nós podemos tirar daqui é que Deus não premia quantidade, Ele premia fidelidade. Aquele que tinha 1, se ele tivesse multiplicado e trazido mais 1, eles teriam ouvido a mesma coisa: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas porque ele enterrou, ele ouviu algo diferente: servo mau e negligente. Oh, aleluia. Irmãos, eu não quero chegar naquele grande dia e ouvir do Senhor: servo mau e negligente. Eu quero ter certeza que aquilo que Ele me deu, que o dom, a habilidade que Ele me deu, eu multipliquei para o reino dos céus. E eu quero te perguntar: o que foi que Ele te confiou? É isso que você só precisa ser fiel. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, o homem olha a desenvoltura, mas Deus não vê dessa forma. Sabe, eu realmente acho que quando a gente chegar lá nos céus, é bem possível que a gente se surpreenda com um galardão de algumas pessoas que nunca estiveram num cartaz, que nunca estiveram com muitos seguidores na rede social, que nunca subiu num púlpito como esse, mas que foi fiel naquilo que Deus lhe confiou. Sabe, irmão, se você, o irmão que veio botar água, se ele tiver sido fiel, e é isso que Deus confiou a ele, ele vai ser galardoado, tanto quanto qualquer outro grande homem de Deus que está pregando para multidões, porque não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Aleluia. Entenda isso, irmãos. A partir do momento que você escolhe abrir mão de desenvolver o dom e a habilidade que Deus te deu para o corpo de Cristo, você está comprometendo não só a sua vida, não só o seu propósito, mas o bom funcionamento de todo o corpo. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando a gente chegou na liderança dos jovens em Campina Grande há 4 anos e meio atrás, a nota que Deus colocou no nosso coração é: saia das 4 paredes, leve esses jovens para anunciar Jesus. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido era o que ardia no nosso coração. E a gente começou naquele primeiro ano, era eu e mais uns 5 que ia para o evangelismo. Eu digo para você, era mais difícil alcançar pessoas em quantidade, em abrangência, em influência. Mas aquilo foi pegando, depois era 10, depois era 15, depois era 20, depois praticamente todo o corpo de jovens estava envolvido nessa missão. E eu digo para você, o resultado ele foi exponencialmente maior, quando à medida que os irmãos iam pegando a visão e iam cumprindo a sua parte nessa grande comissão. Aleluia, aleluia. Ei, existe um dom, um talento que você tem, você pode desenvolver para o reino. João, não sei o que é que eu posso fazer. Deixa eu te dar uma dica. Chega para um pastor e diga: pastor, eu estou disponível. Ele vai arrumar uma coisa para você fazer, irmãos. Aleluia. Mas existe um lugar no corpo de Cristo do tamanho, da habilidade, do dom, do talento que Deus te confiou. E o que Ele espera de você naquele grande dia é que você tenha sido fiel. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes muitos querem apontar o dedo para um erro. Olha só como a igreja está suja hoje. Olha só o ar-condicionado. Olha só aquilo outro. Ei, irmãos, muitos querem muitas vezes apontar o dedo, mas poucos querem ser resposta. Ei, você foi chamado para ser resposta. O que é que você tem percebido? Não só no contexto de igreja, mas para além disso, isso pode ser reflexo de um propósito que Deus quer te confiar, de algo que Deus quer que você seja resposta para uma necessidade, irmãos. Aleluia. Diga para o seu irmão: você foi chamado para ser resposta. Aleluia. Cada membro cumprindo o seu papel,
Se o irmão que trouxe a água aqui não tivesse feito isso, eu estaria com a minha garganta seca, impedido de ministrar da melhor forma. Você está comigo? Se alguém não tivesse limpado a igreja para a gente chegar aqui, estaríamos num ambiente impróprio para esse momento. Se alguém não tivesse alinhado as cadeiras, cada um na sua função, sendo fiel naquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a visão de corpo. Amém. E olha que interessante, irmãos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, verso 22, ele diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais frágeis são os mais necessários, e os que parecem menos dignos de honra, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aleluia. Tem alguém aqui no contexto, talvez alguém que não está escalado, mas que você atua nos bastidores dessa igreja, servindo em alguma equipe. Se você está aqui, fica de pé, eu quero te reconhecer nesse momento. Tem alguém? Aqui algumas pessoas ali atrás, tem o pessoal do som que eu estou vendo ali na mídia. Olha só, irmãos, dá uma grande salva de palmas para essas pessoas, porque eles são dignos de honra. Oh, glória a Deus, obrigado, gente. O serviço de vocês tem repercutido no reino de Deus. Aleluia. Sabe, às vezes a gente é tendencioso a honrar somente quem sobe aqui. Irmãos, é claro que devemos honrar, mas honra também a vida do teu irmão. Honra a vida do irmão que está lá fora guardando o teu carro. Oh, aleluia. Sabe, você pode dar uma boa oferta ao seu pastor, glória a Deus, faça isso mesmo, mas também dê uma oferta ao diácono que está lhe recebendo lá na recepção. Porque ele é digno de honra. Aleluia. Honrar uns aos outros, irmãos. Honra no reino de Deus não é um movimento de baixo para cima, eu só honro quem está acima de mim. Não, é um movimento horizontal. Honrar uns aos outros, está acima, abaixo, em qualquer momento, irmãos, em qualquer lugar. Porque aquele que veio para ser o nosso exemplo, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Irmãos, quando eu vejo e penso, eu imagino a imagem de Jesus lavando os pés dos apóstolos, irmãos. Eu penso como aquilo quebrou paradigmas. O mestre lavando os pés, exatamente isso. Uau! Oh, aleluia! Sabe, o pastor Luciano Subirá, ele disse algo que eu achei interessante. Ele disse: o nosso relacionamento na horizontal, ou seja, com os nossos irmãos, se não for da forma correta, se não for regado por honra, pode comprometer o nosso relacionamento vertical com Deus. Aleluia. Sabe, irmão, se você só honra quem está acima de você, isso não é honra, isso é bajulação, isso é interesse, seja lá o que for. Oh, aleluia. Diga comigo, Deus está falando. Olhe para o seu irmão e diga: eu honro a sua vida, meu irmão. Oh, glória. E que não seja só de palavras, mas como meu pai costuma falar, de mesmo. Aleluia. Isso é corpo de Cristo, irmãos. Amém. Você está recebendo algo? Glória a Deus. Sabe, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns inimigos da unidade. Eu quero elencar para vocês alguns deles e nós vamos terminar falando sobre isso. 2 inimigos da unidade que eu coloquei junto, porque são 2 sentimentos do inferno que andam lado a lado: soberba e inveja. Diga misericórdia. Diga, ele não está falando comigo. E assim seja. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Jesus, no seu ministério terreno, ele foi compassivo com os pecadores, com as prostitutas, mas quando chegava o religioso que não reconhecia o seu pecado, ele ouvia palavras duras de confronto. Aleluia. Sabe, irmãos, não incorra no erro de Satanás de querer ser além daquilo que Deus estabeleceu. Como a gente leu, não pense de si mesmo além do que convém. Oh, glória a Deus. Aleluia. E inveja é uma outra coisa do inferno que está lado a lado com a soberba. Sabe, irmãos, a Bíblia deixa claro que nós temos que se alegrar com os que se alegram, não é só chorar com os que choram, não. Às vezes a gente é especialista: meu Deus, está chorando, está passando por necessidade, sofrimento, meu Deus, que dó dele, que pena. Mas, irmãos, quando o irmão está prosperando, quando o irmão está avançando, quando ele está crescendo, a gente já olha com o pé atrás: ixi, pia como está soberbo.
Misericórdia, irmão. Celebre o avanço do seu irmão. Aleluia, aleluia. Não deixe, irmãos, eu sei que pode parecer algo pesado, mas soberbo é muito minucioso. No Rema eu aprendi que soberba, você ficar livre da soberba, para os homens vai fazer mais sentido, é como fazer a barba. Se você quiser ter a barba bem feitinha, é todo dia, aparando, cortando o ego, tirando isso, dizendo: Pai, não sou eu, é você. Senhor, não é pela minha força, é a tua capacidade através de mim. Oh, aleluia, aleluia, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia, irmãos, eu te garanto que você não tem nada do que se orgulhar e se ensoberbecer, se não for nele. Aleluia, porque, irmãos, ele nos criou, a humanidade pecou, ele nos resgatou, ele nos empoderou, ele colocou o seu Espírito dentro de nós. A Bíblia diz que ele preparou boas obras de antemão, para que andássemos nela, e quando a gente anda, ele ainda dá galardão no final. E nisso tudo você só foi o quê? Um vaso. Oh, aleluia. A tua grande competência foi estar disponível. Oh, glória a Deus. Sabe, o apóstolo Bud, ele costumava brincar quando alguém chegava e dizendo: oh, pastor, eu fui lá, orei e o demônio saiu. Eu fui lá, orei, a pessoa foi curada. Ele olhava para a pessoa e dizia: olha aí, você está chegando no nível da jumenta. Porque até uma jumenta foi usada por Deus, irmão. Oh, glória a Deus. Mas diga para o seu irmão: você não é jumento, não. Você é filho de Deus. Mas se vier com soberba, o irmão tem legalidade para dizer: parabéns, você chegou no nível da jumenta. Oh, aleluia. Você está comigo? Sabe, a Bíblia também nos instrui lá em 1 Coríntios 3:1. Eu vou citar para você e a gente vai citar um outro inimigo, né, da unidade. 3:1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como é espirituais, e sim como, diga comigo, carnais. Por que são carnais? Vamos ver aqui. E como carnais, eu vos dei leite de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora, porque ainda sois carnais. Agora, o que é que Paulo viu que declarou que eles eram carnais? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, esse não é um ambiente de competição. Nem aqui, nem entre outras igrejas, nem entre ministérios. Irmãos, quando Jesus voltar, ele não vem para salvar uma placa de uma igreja, ele vem para salvar os filhos de Deus. E nós não estamos competindo uns com os outros, nós estamos debaixo de uma mesma visão, para cumprir o propósito de anunciar Jesus para esse mundo. Oh, aleluia. Independente da placa de igreja, meu pai, ele cultivava essa oração. Ele dizia: onde quer que esteja alguém que é filho de Deus, independente da placa de igreja, é o meu irmão. Aleluia. Sabe, essa consciência vai nos levar, irmãos, a esse lugar de viver um grande avivamento de unidade. E pode ter certeza, o efeito e a consequência da unidade vai ser pessoas sendo salvas, vendo o amor, vendo aquilo que é transmitido do coração do Pai, sendo transmitido pela igreja, através do corpo, no bom funcionamento. Oh, aleluia. Não estamos competindo, irmãos. Glória a Deus. Sabe, eu lembro de um exemplo do pastor Bud, que ele chegou em Campina Grande e as pessoas falavam, muita gente falava mal dele, e um determinado pastor ia na rádio falar mal dele, falar mal da Igreja Verbo da Vida, que estava começando nos seus primeiros anos. E o pessoal dizia: pastor, olha só o que ele está falando, a gente pode pedir direito e resposta, o senhor vai lá e fala a verdade, e fala alguma coisa. Sabe o que o pastor fazia, o pastor Bud? Ele disse: não, irmão, se ele escolheu não andar em amor comigo, eu não vou escolher não andar em amor com ele. E em dado momento, com essa postura, aquele irmão foi abrir uma outra obra. O pastor Bud ficou sabendo e ele doou todas as cadeiras para aquela nova igreja. A partir dali, irmão, aquele rapaz, aquele pastor, ele se constrangeu e parou de falar mal do pastor Bud. Orar pelos seus inimigos, irmãos. Ei, você não consegue determinar se alguém vai andar em amor com você, mas no que depender de você, você pode andar em amor com todas as pessoas.
andar no fruto do Espírito, em longanimidade, oh aleluia. Ah, João, mas é que a minha personalidade, eu sou sanguíneo, eu sou aquela pessoa explosiva, se falar, eu falo de volta. Ei, irmãos, isso não é personalidade, isso é carnalidade. Maior do que a personalidade é o indicativo que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma vez o pastor Bud estava chegando numa igreja, e o diácono viu que ele estava chegando, e quando ele viu o pastor, ele estava lá descontraído. Quando ele viu o pastor, ele começou a orar em línguas. O pastor Bud se aproximou, percebeu a mudança de reação dele e disse assim: irmão, você acha que isso é ser espiritual? Ser espiritual é andar em amor. Ei, irmãos, você não é espiritual quando você dá um pulo, quando você corre, quando você grita. Você é espiritual quando você anda em amor com seu irmão, com seu inimigo, com seu parente, com seu pai, com a sua mãe, com a sua vizinha, com aquela pessoa que te trancou no trânsito. Oh, glória a Deus. E o que saiu da sua boca nesse momento, irmão? Cuidado que alguns dizem abençoado, mas esse abençoado é carregado de ódio. Mas já está melhorando pelo menos, né, irmão? Oh, glória a Deus. Andar em amor é reflexo de alguém espiritual. Divisões, ciúmes, inveja, contenda é sinônimo de alguém carnal. Oh, glória a Deus. Diga comigo, Deus está falando. Então diga, competição não é de Deus. Jesus não morreu pela placa de um ministério, ele morreu por vidas, irmãos. Glória a Deus. Outro inimigo da unidade, eu vou falar e você dá uma misericórdia bem alto: fofoca. Misericórdia, irmãos, que coisa feia, irmão. Pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer algo para você não se escandalizar, eu vou falar baixinho. Fofoca é pecado, irmão. Sabe uma coisa que eu ouvi do Tiago Garcia numa conferência? Ele diz: quando você escuta algo sobre alguém, se você não faz parte do problema, nem da solução, fique na sua. Diga isso com muito amor ao seu irmão. Se você não faz parte do problema, nem da solução, fique na sua, meu irmão. Diga assim: só ore. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Você está comigo? E sabe, alguns dizem: não, João, eu não falo não, eu só escuto. Só, irmão, a fofoca tem um agente ativo e um passivo que recebe a informação. Só tem alguém para falar porque tem alguém para ouvir. Olha o que esse texto de Provérbios diz, 6, verso 16. Isso aqui é muito forte, irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Vamos contar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Abominável. Aleluia. Se você não vai abrir a sua boca para falar o que edifica, fique calado, meu irmão, porque até o tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Oh, glória a Deus. Amém. Fofoca é o inimigo do corpo, é o inimigo da unidade, irmãos. E às vezes a gente trata como algo pequeno, mas tem corroído por dentro, de dentro para fora. Vamos aniquilar isso em nosso meio. Eu sei que isso não estou falando com você, é só uma vacina. Você não faz isso não, glória a Deus. É só uma vacina, irmãos. Para a gente finalizar, outro inimigo: falta de perdão. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tender alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. Mas, diga comigo, mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você quer ser perdoado por Deus? Então perdoe. Para de viver com essa mágoa, irmãos. Sabe, é melhor ter paz, é melhor andar em amor do que ter razão.
O pastor Carlos Júnior costuma dizer: abra mão do direito de ficar ofendido. Mas João, ele fez errado, eu fui injustiçado, eu tenho a razão. Ei, abra mão do direito de ficar ofendido e só libere perdão. Não se deixe contaminar, irmãos, porque só uma gotinha de falta de perdão compromete o teu propósito, compromete a tua eficácia no corpo, compromete a tua adoração ao Senhor. Oh, aleluia. Libere. Às vezes tem pessoas que carregam um trauma de alguém por anos e está te impedindo de avançar. Libere perdão hoje. Decida tirar esse peso de dentro de você, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz em Romanos 12:18: se possível, no que depender de vós, tendes paz com todos. Ah, João, mas o meu pastor, tendes paz com todos. Ah, mas o cara me trancou na rua, tendes paz com todos. Ah, mas o meu vizinho, tendes paz com todos. E é interessante que o texto diz: no que depender de você, tendes paz com todos. Não é no que depender do outro, porque isso você não controla, mas a sua reação, as suas palavras, o seu comportamento está debaixo do seu domínio. E existe algo chamado domínio próprio, que é fruto do Espírito, e você pode desenvolver. Oh, aleluia. Você não é refém da sua personalidade, irmãos. Obrigado, Jesus. Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas também, irmãos. Você pode pedir ajuda a Ele. Amém. Queria que o louvor já viesse subindo. Glória a Deus. E um outro inimigo da unidade, irmãos, é quando a gente assume a posição de juiz. Eita Jesus. Eu quero te lembrar daquele texto, eu vou parafrasear, que a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. De repente aqueles homens jogaram uma mulher adúltera ali, que havia sido pega em flagrante de adultério, na verdade. E quando Jesus se depara com aquela situação, aqueles homens disseram: ó mestre, a lei manda matar, tu porém o que dizes? E a Bíblia diz que Jesus se ajoelha e começa a desenhar, escrever na areia. E de repente ele se levanta e ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um as pessoas começaram a soltar as pedras e começaram a ir embora. Até que ficou ele e a mulher. E ele perguntou: onde estão os teus acusadores? E ela disse: se foram. Ei, irmãos, mas espera aí. Quem era o único que não tinha pecado naquela ocasião? Jesus. Mas eu te pergunto, Jesus atirou uma pedra naquela mulher? Não, ele preferiu usar de misericórdia. Ei, você não está aqui para julgar pessoas. Sabe, irmãos, quando alguém cai, quando alguém erra, é como um membro do corpo. Quando você machuca o teu braço, um corte, você amputa e joga fora? Não, você trata, você coloca medicação, você isola aquela área para que não seja afetada novamente. Isso é corpo. A nossa posição deve ser como a de Cristo, não de apontar, não de condenar, mas de erguer a mão e dizer: ei, eu também não te condeno, vem comigo. Fica de pé no teu lugar, irmãos. Oh, aleluia. Essa é uma noite de unidade, de amor, de honra. Eu quero terminar lendo um texto, e em seguida a gente vai cantar uma música. E nessa oportunidade dessa música é mesmo para você olhar para o seu irmão, honrar a vida dele, declarar algo sobre a vida dele. Se você precisa liberar perdão para alguém,